O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 29º Falando de Deus. E hoje nós temos um tema mais que especial para tratarmos. O tema é: quanto vale uma alma? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, narrado e escrito pelo evangelista João, que diz assim a palavra de Deus no capítulo 3 e o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje traremos aqui com muita alegria a nossa querida irmã Cristiane, para junto tratarmos desse assunto. E você e sua família são nossos convidados especiais. Vai estar conosco nessa sala de prosa, falando de Deus. E como havíamos anunciado, com muita alegria, uma vez mais, porque ela esteve conosco no nosso primeiro Falando de Deus. E hoje é o nosso 29º, e nós trouxemos aqui com muita alegria de novo a nossa querida irmã Cristiane. A paz do Senhor, minha irmã Cristiane. A paz do Senhor, pastor Marcos. Está tudo bem? Graças a Deus. Deus cuida de nós. Com Jesus tudo é bom, né? Louvado seja Deus. Com Jesus tudo é bom. Olha quanto tempo faz já do primeiro programa que nós fizemos, a abertura dessas séries aí do programa Falando em Deus, quanto tempo faz já? E hoje é o nosso 29º programa, e nós temos o privilégio da irmã voltar aqui. Olha que alegria. Louvado seja Deus. Deus é bom, Ele cuida de nós a todo instante. E nós hoje trouxemos aqui a irmã Cristiane com um propósito, irmã Cristiane. Nós tratarmos de um assunto tão glorioso, eu acho que tão precioso, tanto para a nossa vida, quanto para a vida de cada um dos espectadores do Falando de Deus. Porque às vezes a pessoa tem dentro do seu coração aquele sentimento assim: alguém não dá valor em mim. E outros chegam até a cair naquela tentação de dizer assim: olha, eu não tenho valor para ninguém. Mas o que a Bíblia diz disso? O que Deus pensa de nós? Nós só temos um meio de saber o que Deus pensa de nós, é acerca da Escritura Sagrada. E hoje então trouxemos esse tema aqui, um tema muito necessário. Quanto vale uma alma? Seria melhor nós relembrarmos e dissermos, ainda acrescentarmos aqui: quanto vale uma alma para Deus? E mais antes de nós tratarmos desse assunto, como é costumeiro de nós fazer aqui no programa Falando de Deus, nós queremos saber da conversão da irmã Cristiane. Como Jesus entrou na sua vida, como Jesus te levou para o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Como foi esse teu encontro, essa tua intimidade para com o nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pastor Marcos, quero dizer que tudo na minha vida foi algo glorioso da parte de Deus que aconteceu. Eu não posso dizer assim, nasci num berço evangélico, porque na época em que eu nasci, a minha família, eles ainda não serviam a Jesus, não haviam o aceitado como Salvador de suas vidas. Mas a partir dos meus 7 meses de idade, foi aonde eu fui cometida de uma enfermidade muito grave, a qual fui desenganada pelos médicos, ficando 12 dias internada em um hospital em Catanduva, 4 dias aqui em Itajobi, e não tinha solução mais para o meu problema. A doença da nefrite, ela havia já tomado conta do meu corpo. A medicina não tinha mais o que fazer. Foi aonde que o milagre veio acontecer em minha vida. Através desta cura que eu recebi do meu Senhor, muitos membros de nossa família vieram para Cristo nessa época, porque eu estava desenganada pelos médicos, não tinha mais o que fazer, e vindo para casa, para que os médicos liberaram que pudesse ir para casa, que não tinha mais o que fazer, e minha mãe levou eu para casa. E chegando em nossa casa, muito distante da cidade, foi aonde que deu uma crise muito forte em mim, e eles estavam me trazendo novamente para a cidade, para que eu pudesse ser socorrida. Foi aonde que, naquela crise que deu lá no momento que nós fomos sair de nossa casa, foi aonde que eu perdi a vida.
E minha mãe se desesperou muito ali porque via que eu não tinha mais pulso, eu havia morrido. E nessa época havia já um casal de tio meu que já eram convertidos. E a partir do momento que eles saíram comigo em busca de socorro na cidade, a qual dava 20 quilômetros de distância, e não era estrada de terra, era de trator, uma carreta na época, não era carro, era tudo difícil, mas é mais uma prova da ressurreição que aconteceu em minha vida. Foi aonde que aquele casal de meus tios ficaram orando em meu favor, e no caminho, ali sendo levada para ser socorrida, Jesus me ressuscitou. E através dessa cura, e através de Jesus ter me ressuscitado, é onde muitos da nossa família vieram para Cristo nessa época. Inclusive meus pais, que minha mãe fez um voto ali, mesmo não servindo ao Senhor, que faria um culto em agradecimento a Deus se Ele me curasse, 9 cultos dos evangélicos na casa dela, aonde foi a conversão de toda a minha amada família. Glória a Deus, como Deus faz. Note você, espectador do Falando de Deus, eu fico fascinado, porque a gente observa cada pessoa que a gente traz aqui, cada um de nossos convidados tem um testemunho diferente, e nós ficamos aqui impactados com os testemunhos que aqui são contados. Então nós estamos observando então que através de um milagre também de ressurreição, com testemunhos de que você com 7 meses realmente tinha perdido a vida e o Senhor Jesus fez esse milagre grandioso. E ao cumprimento daquela promessa que mamãe havia feito a Deus, aconteceu a conversão de toda a família através desse milagre. Aí você cresceu, então agora no Evangelho, ouvindo, adorando, glorificando a Deus, e você entende que teve um tempo na sua juventude ou na sua adolescência ou pré-adolescência, talvez ainda quando criança, você entende que houve um tempo que verdadeiramente você tomou a decisão: eu vou servir a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida por toda a vida, ou não aconteceu isso com você, você já cresceu com esse alicerce e nunca mais se apostatou dele? Não, pastor, aconteceu sim. Todos nós somos cheios de falhas, né? Mesmo com este milagre acontecido, existem os momentos em que a gente falha, mas sair dos caminhos do Senhor, assim, isso nunca aconteceu na minha vida, louvado seja Deus. Houve os momentos de fraquezas, mas tudo para a glória do Senhor. E quando eu completei meus 12 anos de idade, foi aonde eu decidi de todo o meu coração descer as águas batismais, porque eu havia decidido: eu vou seguir a Jesus. Por todos os dias? Por todos os dias, até o último instante de minha vida, seguirei a esse meu Jesus. E quando eu já estava com meus 15 anos, eu tinha um desejo muito grande em pregar, levar a palavra do Senhor. Um dia, ouvindo um louvor, eu estava sozinha em minha casa, e o Senhor ali me tocou, falou fortemente ao meu coração que Ele iria realizar esse meu sonho de levar a sua palavra. E antes, também aos 12 anos de idade, eu já havia recebido o batismo com o Espírito Santo, dom de línguas estranhas, tudo nessa... eu sou um milagre, posso dizer que eu me emociono ao me lembrar disso, do que Deus fez na minha vida foi glorioso demais. Não que eu merecesse não, mas pela misericórdia dele, o amor que Ele tem para comigo e com cada um de nós. E hoje nós estamos tratando aqui do tema: quanto vale Marco? Então nós observamos o que uma criança de 7 meses pode oferecer a Deus para impactar a Deus ao ponto de Ele resolver ressuscitar e mudar a vida, toda a história daquela criança. Absolutamente nada essa criança poderia oferecer a Deus, mas o amor de Deus, sim, esse tem para oferecer abundantemente na vida de todos aqueles
a qual decidiram crer nele. Então veja que através do amor de Deus, através de um milagre na sua vida, quantas e quantas vidas foram alcançadas pelo Santo Evangelho, transformadas por Cristo Jesus. Talvez você, espectador do Falando de Deus, hoje é o nosso 29º programa, talvez você já é aí um espectador assíduo dessa programação, conhece o modo desse programa, e você já acompanhou muitos e muitos testemunhos, e talvez o de hoje tenha impactado ainda mais a sua vida. Aí é o desejo da nossa alma, exatamente isso, é que você seja alcançado pelos testemunhos e pelas mensagens que aqui nós tratamos nesse nosso programa. Então talvez você esteja passando por alguma dificuldade na sua vida, às vezes em uma decepção amorosa, uma decepção de relacionamento, uma decepção com as pessoas, em todas as áreas, e talvez você mesmo tenha causado decepção ao seu coração, dizendo, olha, eu não poderia ter feito isso, e para mim, minha vida acabou. Nada disso. O tema que nós estamos tratando hoje, você é o nosso convidado para nos acompanhar até o final, é o seguinte: quanto vale uma alma? E nós estamos nos baseando em um texto glorioso de João 3,16, que o Senhor Jesus foi quem disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, incalculável, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que lindo o testemunho, irmã Cristiana. Então, aos 12 anos, a seguir, então, é que a irmã teve verdadeiramente convicção de conversão para seguir sempre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto viver aqui na terra. É isso, irmã? Isso. Louvado seja Deus. Nós estamos também prontos a tratar deste assunto, e a pergunta que te faço, irmã Cristiana, quanto vale uma alma para Deus? Nós estamos num tempo que ninguém dá valor a absolutamente nada. As pessoas passam por cima de princípios, às vezes a pessoa constrói impérios nesse mundo, passando pelos escombros da família, desprezando as pessoas, usando as pessoas que eram para ser amadas. E hoje, nessa nossa temática, nós trazemos esse tema. Quanto será que vale uma alma para Deus? Quanto vale, irmã Cristiana, uma alma para o nosso Deus? É como diz em João, no capítulo 1, verso 29, que diz, vem nos dizer que uma alma não tem preço, não tem um preço físico para nos resgatar. Não tem. Porque uma alma humana não teria, foi pago com o sangue do Cordeiro. Foi necessário que Deus, o nosso Pai, abrisse mão do seu único, unigênito Filho para enviar a este mundo, para morrer aqui por cada um de nós. Então é algo glorioso demais, não tem preço, porque o maior valor tinha que ser pago. Não se pagava com dinheiro, não se pagava com moedas, mas eram pagas, tinha que ser pago com sangue. Ele pagou com a vida. Ele pagou com a vida dele. Nós observamos nesse texto ao qual a irmã citou, é que não há absolutamente um preço em ouro, em prata, em pedras preciosas, que alcance o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Talvez seja por isso que os seres humanos têm costume de desistir das pessoas, porque aquelas pessoas erram, falham, de deixar de lado aquelas pessoas que não podem retribuir certas coisas que as pessoas esperam que aquela pessoa retribua, né? Então, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele se oferece por nós, sabendo que nós não tínhamos absolutamente nada para dar em troca de tudo que Ele fez. Mas para Ele tem um preço, isso para Ele foi muito precioso. Ainda que para nós a salvação nós não temos que pagar em ouro, em prata, em pedras preciosas, em grandes sacrifícios, não. Mas para Deus custou um preço muito caro, custou tudo para Ele, porque o que Ele tem de mais precioso é o seu unigênito Filho, e Ele doou o seu unigênito Filho para morrer em nosso favor, para pagar a nossa dívida, para nos resgatar de uma perdição certa para o mundo, de uma perdição
certa para nós. Então, por isso que não dá para dimensionar esse valor. Não dá para dimensionar. Que valor, quanto vale uma alma? Quanto vale a tua alma, espectador do Falando de Deus? Talvez as pessoas não deem nada para você, mas Deus deu tudo que Ele tinha em favor da sua alma. Ele é capaz de mudar a sua história, é capaz de mudar ou endireitar as suas veredas, endireitar os seus caminhos. Ele é capaz de moldar a sua vida. Ele é capaz de querer você assim como você é, para abençoar a sua vida. Tem pessoas que dizem, tem vezes que eu vou fazer aconselhamento pastoral, e a pessoa diz assim: pastor, mas para mim não tem mais jeito, porque eu não tenho nada para oferecer a Deus. É porque a pessoa está acostumado com o ser humano que sempre, para alguém dar valor nele, ele precisa ter algo para retribuir. E diante de Deus, não, nós não temos nada para retribuir. Mesmo assim, esse amor de Deus é capaz de nos alcançar, porque Ele pagou um preço muito alto para nos desprezar agora, depois que Ele sofreu tudo o que sofreu, padeceu tudo o que padeceu, para pagar a nossa dívida. Então Ele não nos despreza. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, você pode levar essa mensagem adiante. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Cristiane da Assembleia de Deus, Ministério Itajobi, e ela ali trabalha e atua ali no meio das irmãs do Círculo de Oração, também prega a palavra de Deus, é uma levita na casa de Deus. Por isso que hoje trouxemos ela aqui para tratar desse assunto, para deixar aqui o seu testemunho, né? Para falarmos de Deus. E você pode nos ajudar compartilhando esse programa aí para o maior número de pessoas que você possa. Nós sabemos que hoje a mídia é uma ferramenta muito grande que pode levar a mensagem de Deus aos confins da terra. E você pode ser um instrumento na mão de Deus fazendo isso, compartilhando esse nosso programa com o maior número de pessoas, para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas pelas mensagens que aqui nós tratamos, tá bom? Nós estamos lá no YouTube, no programa Verdade Bíblica, e lá dentro do programa Verdade Bíblica estão os 29 programas falando de Deus, isso no YouTube. E lá no Facebook nós temos a página, no Facebook a página Falando de Deus. Você nos siga lá, compartilhe lá, se inscreva lá no canal Verdade Bíblica, também no YouTube. Tenha acesso lá aos conteúdos e passe para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Nós ficamos agradecidos e oramos em seu favor para que você assim o faça e que você seja muito abençoado, tá bom? Irmã Cristiane, prazer recebê-la aqui, viu? A nossa terceira pergunta é uma pergunta que alegra o nosso coração só de fazê-la. Por que Deus nos ama tanto? Por que, irmã Cristiane? Em João, no capítulo 3, versículo 6, foi onde foi dito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para estar morrendo aqui, dando a sua vida por cada um de nós. Não, Ele não veio aqui para simplesmente morrer por uma, duas pessoas, mas para o mundo todo. Ele veio para morrer pelo mundo todo. E João escreve que Deus é amor. Ele demonstra que é amor, a parte do caráter divino de Deus. E sendo eterno, sendo infinito, sendo soberano, um amor incondicional. Esse amor, ele não é como eu acabei de dizer, não é para um, para dois, ele não olha a raça, ele não olha nada disso. O amor dele é igual para todos, sem acepção de ninguém. Jesus veio ao mundo, ele morreu por nós, derramou seu sangue, pagou o preço, a nossa alma foi paga através do sangue do Cordeiro, e ele deixou a porta aberta, escancalhada para quem quiser vir até ele, que é através desse sangue. E muitos podem perguntar, mas para ser salvo precisa muita coisa? Não precisa muita coisa, simplesmente crer, dar valor nesse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, colocar ele à frente de tudo e à frente de todas as coisas.
colocar Jesus, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Glória a Deus. Sabe, tem muita gente que não consegue compreender isso. Deus foi reduzindo a salvação a um ponto tão pequeno que se tornou irredutível. Não tem como ser mais simples de ser salvo do que o modo em que o nosso Deus deixou o plano de salvação. Basta crer no unigênito Filho de Deus. Mas acontece é que quem crê, então procede às obras agora que o Filho de Deus determinou. Quem crê, obedece. Quem crê é fiel. Quem crê realmente acredita, não duvida. Quem crê continua a caminhada de peregrinação sem parar aí pela estrada da vida, apesar das circunstâncias que a vida possa propor. Então, porque Deus ama tanto-nos, porque Ele é amor, é a essência, não é um atributo que vem a Ele, não, Ele é amor. Não é apenas uma qualidade de Deus, não, Ele é amor. Ele não pode ser diferente. A Escritura Sagrada diz que se nós formos fiéis para com Ele, Ele é fiel para conosco. E se nós formos infiéis para com Ele, o apóstolo Paulo diz, Ele continua sendo fiel para conosco. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele continua nos amando. O sacrifício vicário de Cristo Jesus foi pago um preço tão alto que Ele pagou o preço de pessoas que ainda vão nascer amanhã, depois, e aí enquanto perdurar este clã, essa vida, todas as pessoas já foram pagas o seu preço. O valor de uma alma para Deus é incalculável em preço, porque Ele pagou com o sangue precioso do seu unigênito Filho. O que Ele tinha de mais precioso, Ele deu em nosso favor. Como explicar? Não dá para explicar esse amor de Deus, mas dá para usufruir dele. Recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, de toda a sua alma, seu coração, de todo o seu pensamento, como diz lá em Mateus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Quem está em Jesus, quem ama Jesus, procede das formas que Jesus determinou que assim fosse feito. Que coisa boa esse nosso tema de hoje. Impacta o nosso coração de saber que somos muito amados pelo nosso Deus. Aleluia. Quanto vale uma alma? Uma alma não tem preço, é incalculável. O preço que foi pago por ela não dá para dimensionar, é muito grande, é muito grande. E João diz no capítulo 3 e no verso 16, Deus amou de tal maneira, não dá para usar como parâmetro absolutamente nada. O amor de Deus superabunda todas as coisas que nós conhecemos até o dia de hoje. Que coisa maravilhosa! Nós estamos encaminhando já para o final do nosso 29º Falando de Deus, mas nós queremos, com muita alegria, receber agora uma mensagem da irmã Cristiane para o nosso espectador do Falando de Deus. Que mensagem, já com toda a vida, a vivência que a irmã Cristiane já teve com Deus, já vivenciou esse amor de Deus, já usufruiu dos milagres de Deus, né? E já viu quantas e quantas pessoas usufruírem desse amor de Deus, porque para Deus uma alma tem um valor precioso e incalculável. Que mensagem a irmã Cristiane deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje nesse nosso programa? Que mensagem? Aqui está uma profunda maravilha. Deus amou o mundo. Este reino precisa da humanidade. A humanidade estava caída de um jeito que não tinha mais solução. Ele amou de um tamanho incalculável. Não tinha mais solução para a humanidade, devido às durezas de coração. Mas Ele, sendo Deus, Deus de amor, Deus de paz, longânimo, né? Cheio de benignidade, amor, longanimidade. Deus é inexplicável. Não encontro às vezes nem palavras para a gente, às vezes não consegue nem imaginar qual o tamanho de Deus, o tamanho das maravilhas que é Deus. E o tamanho de Deus é o tamanho do amor dele. Com certeza, é coisa incalculável. Não tem como. Se a gente pudesse olhar para o céu e contar as estrelas do céu, aí a gente saberia
tamanho do amor de Deus. Mas ninguém consegue fazer isso. Então, eu sou um milagre para a honra e glória do Senhor, não que eu merecesse, porque na época lá em que tudo aquilo aconteceu, Deus poderia ter me levado, bebezinha. Ele sabia que lá na frente, quando eu fosse maior de idade, eu iria me retupiar pelo caminho, eu iria ter os meus momentos de fraqueza, iria tropeçar em algumas pedras, mas mesmo assim, Ele me amou, Ele me deu a chance, a oportunidade de vida mais uma vez. Porque a alma tem valor para Ele. Porque a alma tem valor para Ele. A alma tem valor para Ele. É isso que eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo. A nossa alma tem muito valor para Deus. Talvez a pessoa pense, mas será que Deus me ama? Mas será que Deus me ama mesmo? Será que Ele se importa comigo? Não pense dessa forma não. O Senhor te ama da mesma forma que Ele me ama, da mesma forma que Ele ama o pastor Marcos, da mesma forma Ele nos ama do mesmo tamanho. Não é um nem outro, a mais ou a menos de uma pessoa para a outra, mas Ele nos ama todo mundo igual. E o maior intuito dele é salvar. Por isso que havíamos já dito, a porta do céu, a porta da salvação está escancalhada para todos que quiserem, só basta entregar-se a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E ao se entregar a Jesus Cristo, usufrui de todos os benefícios que um herdeiro verdadeiro de Deus pode usufruir. Que Deus abençoe sua vida, irmã Cristiane. Para nós é uma alegria tê-la tido aqui uma vez mais, a irmã que participou do primeiro programa, e nós tratamos ali de um assunto glorioso também, acerca da cura daquela mulher do fluxo de sangue. Foi a temática daquele nosso programa, foi a forma que nós tratamos ele. E hoje nós tratamos aqui também de um assunto tão especial quanto vale uma alma. Uma alma vale para Deus muito, porque o que Ele tem de mais precioso, Ele deu para morrer em seu lugar, que é o seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele não desiste de você. Se alguém desistiu de você, se talvez você mesmo desistiu de você, saiba que o nosso Deus não desistiu de você. E talvez hoje seja essa uma porta que Deus está usando para transmitir isso ao seu coração e te dizer que Ele te ama e que Ele está disposto a mudar o quadro da sua vida, da sua história, e te fazer para Ele um vaso novo, um vaso glorioso, um vaso abençoado, tá bom? Muito obrigado, irmã Cristiane. Deus abençoe poderosamente sua vida. Nós estaremos agora orando, agradecendo a Deus por mais esse nosso programa e contando, como já disse antes, contando com a sua colaboração, compartilhando e enviando para o maior número de pessoas possíveis esse é o nosso programa Falando de Deus, tá bom? Vamos orar, filhinha? Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor, pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, a Tua graça, que aonde chegue essas imagens e o som da nossa voz, que chegue também a Tua bênção, que o Senhor vá transformando vidas, corações, demonstrando a eles o quanto o Senhor ama e que o Senhor não abre mão de uma alma, porque para o Senhor esta alma tem muito valor. Senhor, eu quero te agradecer por este programa, por este momento aqui nos estúdios Mark Edenilson, por tudo que o Senhor tem preparado, por tudo que o Senhor tem feito. Eu louvo ao Senhor pela vida, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, pela vida do diretor desse programa, pela vida do Ayrton, Senhor, que está aqui, esposo também da irmã Cristiane, pela vida da irmã Cristiane, pela vida dos nossos ouvintes, os nossos espectadores do Falando de Deus. Senhor, que o Senhor possa tocar, abençoar, ajudar e mudar o quadro. E que este amor expresso na cruz do Calvário seja testemunhado cada dia mais, vivenciado cada dia mais, usufruído cada dia mais por todos os espectadores do Falando de Deus. Esse é o desejo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, chegamos mais ao final do nosso programa. Que pena, nosso programa Falando de Deus hoje é o nosso 29º. Você não perca, sexta-feira que vem estaremos de volta, fechando a série, mais uma série, e ele será o nosso 30º programa. E nesse programa será um programa também especial quanto esse,
e você não pode perder, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Foi assim o nosso programa Falando de Deus. Deus vos abençoe.